você aqui, ó. Ai, cara. Ó. Ó, eu tinha 14 anos. Em 88 eu já tinha a revista a Mr. Vigor. Você saiu. Eu com 14 anos fui visitar minha família na Itália e levei essa revista. Levei uma que você estava fazendo propaganda, acho que da Integral, que no fundo tinha uma parede com tijolinho. Ah, tá, não era? Lembro. Tinha um Natuboli, não era? Entendeu? É isso aí. Tá vendo aí, ó? E aí? O fã passou o ídolo. Olha aí, ó. E em 98 eu tive a felicidade de subir com você lá no Paulistão, no Teatro das Convenções, foi aquele ano gigante. Foi lá, eu lembro. Foi. E aí ficou o Maurão, né? O Maurão, você em segundo, eu fiquei em terceiro, cara. Exatamente. Puta, eu quero foto, cara, disso daí. Não consigo achar algum bodybuilding, jornal, nada, tá mais. Putz, tá difícil, né? Foi legal pra caramba, vai vendo. Eu também tentei resgatar esse material aí, mas nada. Quase nem vídeos tem mais, né? É, do pessoal. Eu falei. Tem um cara que eu acho que tem, cara. Não sei se o Nelson ficou de ver alguma coisa. Nelson e o Nelson, qual que é lá do Estúdio Azul? Não lembro o nome dele. Agora eu não era o Nelson, não era o Marcos. Que tem aí Marcos e o Nelson as revistas. Eu tenho o contato com os dois. É isso aí. Ó, feliz, meu. Tá louco, cara. Você é doido. Adolfo Acosta, cara. Não é pra qualquer um, hein? Vamos aí. Conversar. Minha expansão era boa. Meu, você é louco. A tua expansão parava todo mundo, cara. Não tinha pra ninguém, não. Não, na coisa de dorsal aí era incrível, né? Não tinha pra ninguém. Puta, aquelas eu acho que era a melhor coisa, né? Duplo bíceps frontal nem muito, mas eu acho que assim não era bom. Meu, a expansão de frente, as pernas também, cara. Porque, cara, por causa da mobilidade da escápula. A minha solta muito, cara. Solta muito. Você puxava bem alongado. Assim, sai todo, cara. Parece que descola do. Sempre foi assim. O que você gostava de fazer? Tudo. De treino? O que você foca nas costas? De treino de costas. De treino de costas, pra essa tua. O que você gostava de. Ó, naquela época, eu sempre fazia barra fixa. Aqui. Barra fixa. Cara, é um exercício ou desculpa, você sabe, lógico. Sim. A barra fixa eu fazia. Eu conseguia colocar 20 quilos pendurado, mas eu estava pesando 110, 115, então quer dizer... Já estava puxando 130, 135 quilos, é muito. E não era aquelas barras de militar que subia no braço, né? Era aqui, dorsal mesmo, né? Só que eu nunca fui de puxar muito até abaixo do queixo, não. Eu vinha até aqui a altura assim e já subia, porque eu acredito que por ser um exercício de expansão, eu não puxo o pico nesse exercício. Você vinha até queixo. Você já tem as remadas, né? Você já tem outros exercícios. Você mastiga bem. Que aí já te dá aquele miolo, né? Trabalha os dorsais melhor em outros exercícios. Nós gostávamos de fazer isso, né? Ou nós prendíamos com a corrente ou punha o dumbbell mesmo no peso, passava o pé e vinha, né? Eu fazia isso de costas, né? Nós estamos falando. Eu fazia na barra fixa. Remada eu fazia com 160, eu conseguia fazer. Olha, remar curvada? Remada curvada? Mas em cima do banco. Olha, galera, eu sei o que é isso, porque eu botei 150. E as minhas séries normalmente eram em torno desses valores, desses pesos de 120 a 150. A curvada. A gente gostava de bater muito, né? Agora eu vou te falar uma coisa. Remada curvada old school é diferente de remada curvada atual, ou mesmo da era do Lee Haney, já era mais alta, né? Da old school saía lá de baixo. Ou saía lá de baixo? Eu colocava o peso, a barra em cima do banco, subia no banco. Isso, eu fiz muito. Pra alongar tudo, saía lá de baixo. E a gente batia lá embaixo. Batia lá isso banco, aí. E quando você puxava, você não trazia o corpo não muito pra cima. Não muito. É isso aí, fiz muito isso daí. Tá. E ela parece que puxa daqui. Quando você fica assim, praticamente com o teu tronco paralelo ao chão. Isso.
É isso. Na old school ninguém fazia esse trabalho, né, de remada curvada com curto, alto. Não que não pega, mas eu acho que você pega mais no pico, né, da contração. Sim. Do que no alongamento, né? Você não consegue alongar tanto os dorsais se o tronco estiver numa posição inclinada, né, mais alta. Eu acho que não dá todo o pico de contração. E outra que joga um pouquinho mais para cima também. Né? Exatamente, o vetor vai mais em cima e aí na hora de descer realmente não vai puxar, você não vai conseguir desligar tudo. Exatamente. Por isso que os latíssimos eram muito fortes, né? Então, eu acho que aí está o motivo pelo qual o pessoal nessa era mais moderna, né? Eles têm dificuldade com relação à dorsal, talvez seja por causa disso. Claro que a coisa não se resume só nisso, né? Mas é uma das coisas que faz grande diferença. A gente trabalhava ele na extensão total também, né? E que outros exercícios? Cavalinho, remada no cavo, falava polares. Remadinha abaixo, polares. Era uma máquina de polar, uma remada polar, me chamava assim, é verdade. Eu fazia todos, cara, eu buscava todos os ângulos possíveis e imaginários da época, né? Eu trabalhava tipo uns 2 ou 3 exercícios para expansão, né, para me dar mais a abertura, né, trabalhando mais a região da cintura escapular, né, mobilidade de escápulas bastante, e fazia também uns 2 ou 3 exercícios para a parte mais baixa. A remada fazia tipo umas 2 ou 3. Às vezes eu fazia remada curvada e fazia remo cavalinho também, ou remada curvada e remada unilateral. Só que o lateral era leve, né? O peso que tinha, o peso maior era 56, depois eu estava na Nautilus nessa época. E Nautilus? Nautilus, nessa época. E aí o peso, o dumbbell maior que tinha lá era o de... Colocaram um de 65. Mas olha... Mas só tinha um, dava pra fazer remada. Que era pra isso, vai ver até. Mas você vê, ele já tava numa academia boa pra época, assim, de peso, porque eu, cara, na que eu tinha era 33. Tanto que a gente ia comprar barrinha e botar peso. Não, aqui, só se pendurasse peso no halter, né? E os seus treinos eram muito volumosos? Era muito tempo? Você gostava de dar bastante descanso entre as séries? Como é que era? Então, cara, isso daí eu relaciono com a... É claro, a carga. Se eu estivesse usando muita carga, logicamente que eu precisaria de um intervalo maior, né? Mas assim, próximo de competição, procurava encurtar o máximo possível. Certo. Mas mesmo em época de competição eu ainda treinava pesado. E me diz uma coisa. Eu tentava não baixar os pesos. Tinha atletas na época, por exemplo, o Wilson Santos, eu vi os treinos dele em competição, quer dizer, temporada, né, de competição. Sim. Ele baixava muito, ele trabalhava bem levinho. Sim. Eu não concordava com aquilo. Sim. Mas, claro, eu nunca falei para ele. E agora também não vou poder falar, né? Sim. Mas eu não baixava, eu tentava manter os pesos o máximo possível. Os caras falam, não, mas eu tô de carbo baixo, eu tô sem força. Eu falo, não, a força é aqui, cara. A força é neural. Força neural é maior que força muscular. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Quem te ensinou isso de falar assim, mesmo no baixo carbo, perto da competição, eu não vou baixar o peso? Eu vou, assim, se eu baixar, é porque eu não estou aguentando. Isso. Mas não porque eu estou baixando, porque estou de carbo baixo. Alguém te ensinou isso ou era teu instintivo e de algumas revistas que você na época via? E como é que era isso? É assim, Mário, era do meu instinto mesmo, fazer isso daí, sempre trabalhar no máximo possível. Muito próximo da falha ou até a falha. Digo, falha na positiva, na fase concêntrica. Sim. Trabalho de resistência negativa, né? Falhar também na fase excêntrica, eu não fazia isso. Certo. Eu não fazia, eu não concordo muito com isso. Quem faz. Ajudar um pouquinho no final, tudo bem, mas sempre gostei de fazer sozinho. E você vê que interessante, porque hoje em dia, o pessoal que eu tô aí no meio também, observando dos novos, fazem o que ele já fazia.
pessoal tem treinado muito pesado, esse pessoal... Procurar fazer o máximo Pessoal, muito peso, você fala, meu Deus do céu, os caras estão sem comida, quase sem nada, então assim, indo bem pesado, então assim, estão indo até o limite. Mas cara, eu acredito que a força neural e a vontade, né, o teu amor pela coisa, né, é maior do que um carbo baixo. Você não acha? Sim, concorda sim, comigo? Concordo. É porque assim, quando eu falo esse pessoal agora, porque voltou, que não estava treinando assim, não tá. Porque é parabólico, né? Às vezes vem um período, seguem aquilo, depois mudam, e é claro, pessoal, todo mundo sabe... Cíclico, né? Sim, mas todo mundo sabe. O fisiculturismo é o esporte mais difícil que tem, no meu ver, por ele ser totalmente científico, bioquímico, molecular, envolve o endócrino, nutrição, um monte de coisa. E aí você tem pessoal que vem com tentativas, etc e tal, mas você tem também, como em todo lugar, muito comércio, né? Às vezes o pessoal quer mudar aquelas coisas para tentar introduzir, vou vender o meu método com o meu livro, mas não adianta, né? A gente sabe que... Isso, eu acho que o pessoal quer ser assim, inovadores, né? Eles querem inovar, cada uma de professor Pardal, ficar inventando para vender. Mas na verdade, cara, é o básico. Os pilares já estão feitos desde a época do Gerson Dória. Antes ainda, muito antes, né, André? Os pilares da musculação já estão feitos lá de trás, cara. Não tem o que mexer em pilar, cara. Pilar, é estrutura. Isso não mexe. E você sabe mexe que... em detalhes, né? Acabamento. Exato. Não se mexe. Mas o básico você não pode mexer. E você sabe que a molecada aí que me procura, muita molecada, né? E eu, eu falo, nossa, como o tempo passou. Que eu vejo, quantos anos você tem? Aí eu falo, quando eu competi, o pessoal pensa, nossa, eu não tinha nascido, umas coisas assim. Eu falo, tá bom, não, quero isso, tomar isso, por favor, marca uma aula, vamos fazer uma aula prática, vamos treinar. Não, pode deixar, treinar eu sei. Tudo assim, treinar eu sei. Aí eu consigo o outro, vou fazer aula. Aí eles, meu Deus, nunca treinei assim, sai tudo tremendo. Tudo, falou que sabia, né? Exato. E é muito unilateral. Muito encostado, né? Eu tava falando com o André tudo hoje. Muito detalhezinho. E o nosso old mesmo, nada. Hoje eu tava falando com o André de manhã, ele falou, Adolfo, eu passo ainda o powerlifting para as meninas aqui. Eu falei, mas tá certíssimo. Que hora que falei, era, Adolfo? Era 6 horas? Tinha 4 mulheres agachando. Isso. Então, eu falei, mas tá certíssimo, porque o pessoal hoje quer fazer tudo encostado, não é isso? E as suas... Tudo isoladinho. Exatamente. Muito aquele slow training, né? Aquela coisa muito lenta, muito leve, né? Que não recruta, na minha opinião. Eu não vou criticar métodos de ninguém, nem cito nomes, né? Mas eu não acredito em treino slow. Não. E perna? Porque as pernas... Pessoal, vocês vão no Instagram dele e vão lá observar as fotos dele, as revistas daquele pessoal, quando ele fazia as propagandas, os campeonatos, as suas pernas. Ele foi elogiado, ganhou prêmio e tudo pelo Lee Haney. Vocês não estão entendendo. Tem lá a foto. E as suas. O que você gostava para ter aquelas pernas gigantes e todas trabalhadas, cortadas? Cara, você vai se surpreender agora. Como muitos se surpreendem com isso. Naquela época eu nunca fiz um avanço, um afundo ou uma passada, que é quase a mesma coisa, né? Um é parado ali, aquele afundo, né? Aquele avanço vai, vem, volta. E a passada, aquela que você vai com a carga nas costas, que o primeiro atleta, né, que eu vi fazer isso, que eu acho que marcou, foi o Ronnie Coleman, né? Fazia no final da série, né? Aquela passada com... Acho que uns 50 quilos, não colocava muito peso e ia, acho que umas 30, 50 passadas. Bom, tudo bem, eu nunca fiz aquilo na minha vida, nunca. Eu não acredito nesse exercício. Às vezes pessoas que estão vendo aí, elas vão ficar surpresas e talvez até decepcionadas comigo. Onde que eu batia? Agachamento, leg press, hack, extensão e flexão de joelho. Acabou o treino. Acabou o treino. É isso. Era uma média de 4 a 6 séries, mais ou menos.
Se eu me empolgasse um pouquinho mais, você já botava mais às vezes sério. fazia um pouquinho mais de séries, né? Mas era essa também média gosto aí, cara. disso, E mais sério. é isso, cara. Os básicos eram o agachamento. Nem todo treino eu fazia o hack, o agachamento hack não. Mas o agachamento livre eu sempre fiz e o leg press. O agachamento até o chão ou não? Meio agachamento? Então, tem cara, uma aí- questão de ângulo, de pé, de pisada? Eu procurava Ou como forma é que é? pra mim, cara, mais anatômica, né? Eu abria um pouco as pernas, virava os pés um pouquinho para fora para ficar mais anatômico. Para mim, 5 para uma, estrutura. 10 para as duas, com o pé um pouquinho, o joelho ali O acompanhando. calcanhar um pouquinho mais aberto que o quadril. O quadril Ou no um mínimo, pouquinho. e a ponta do pé ligeiramente voltada para fora. Tá. Aí assim, quando a carga era mais baixa, eu descia tudo. Começava a aumentar a carga, quando eu sentia que estava muito pesado, então eu queria fazer aquele exercício pesado. Então às vezes eu fazia 90 graus, mas menos que 90, quase nunca. Você gosta de uma pirâmide crescente, praticamente. Exato. Você gosta O método que eu mais acredito, cara, é realmente na pirâmide. pirâmide. Não é exatamente um método de treino, né? Pode ser o que? Um sistema, Sim. sistema pirâmide. Repetição forçada, é isso, carga e... Cara, repetição forçada, então, não gostava que ninguém me ajudasse, cara. É, porque a forçada Não. precisa dar... Tipo assim, por exemplo, um supino é difícil você fazer sozinho, porque é ruim tirar a barra sozinho, é ruim devolver a barra sozinho. Então, se faltasse poucas repetições, aí sim. Mas eu nunca gostei de fazer o treino na negativa. Mas veja, nós estamos falando aqui está uma autoridade do powerlifting. Eu estou falando assim, talvez o método dele não tenha muito a ver com o meu. Mas nós estamos falando aqui de fisiculturismo, de musculação, de competição, né? Talvez ele use esses métodos negativos, não sei. Mas eu não usava, na musculação eu não usava. Eu também não gosto muito, não. Repetição forçada, né? Você tem essas boas pernas devido aos agachamentos que você fez, não é? Ele tinha A vida inteira, né? a vida inteira agachado. A vida inteira. Por isso. E as repetições? Você variava do off pro Então, pré-contest? nos treinos normais, assim, eu fazia uma média aí de 6 até umas 10, 12 repetições. Dificilmente passava de 12 em agachamento. Mas às vezes dava umas loucas, assim, que eu queria fazer uns negócios diferentes, aí eu colocava a carga e metia um monte de repetições, cara. Muito. Bora. Mas isso aí era lá de vez em quando, né? Tipo, eu cheguei a fazer com 200 quilos, eu cheguei a fazer umas 20 e poucas repetições com 200. Meu Deus. Com quantos quilos, Adolfo? Com 200. Com 200 quilos, quantas? Umas 20? Eu vi 26 repetições. Meu Deus do céu. Foi o primeiro cara que eu... E 180, Vou entrar aqui na entrevista deles, viu? Foi o primeiro cara que eu vi aqui da nossa estirpe, da nossa época, falar que fez essas repetições. eu fazia. Porque tem uma história do Tom Platz que ele fez 23 com 238 quilos, que foi verdade. Talvez essa seja a minha inspiração. Então aí isso foi uma primeira vez que eu vi um cara que falou que realmente fez. Você tinha pulmão para isso, porque precisa ter, não tem? Precisa. Precisa ter Você fica tem o aqui condicionamento para nossa, fazer senão aquilo, né? explode. É difícil. E cheguei a fazer com 180, uma vez eu fiz 31 repetições com 180 quilos. Meu Deus do céu. Mas assim, pauleira, né? Nada segurando não. Do jeito que você fazia também, né? Acelerado. Só na... Você usava Não uma dá pra faixa? ficar Só uma faixa? segurando muito Uma não. faixa pro joelho. Então, pior que nessa época eu não estava usando faixa. Nem faixa era forte. Sabe por pra quê? caramba. Lembra que a gente falava que era para usar a carga só na carga, usar a faixa na carga máxima? Você mesmo falava, A gente lembra? tinha esse conceito. E a gente, na época, entendeu? Deveria fazer com faixa, eu não usava faixa. Só quando ia fazer uma carga máxima para ver como é que estava o RM, né? Mas tinha um trabalho muito maior articular, uma força muito maior articular. Né? Porque tem que estabilizar, Tem que né? A estar faixa ajuda a estabilizar, Sim, né? sim. E E aí tem mola também na faixa, né? Ela funciona como uma mola. agora conta como é que... Quando que você começou a gostar disso? Você, o Adolfo aí do Cara, fisiculturismo, como é que você encontrou a musculação? Sempre, cara, sempre. Desde criança.
Essa história acho que o André já conhece, muita gente já conhece. Desde criança. Antes eu via os super-heróis, né? A Marvel, tudo musculoso, né? Definido, né? Marvel e DC, mas eu gostava mais dos da Marvel. Aqueles Namor, o Thor, aqueles super-heróis, Capitão América, tinha puta físico, né? E tinha força também. Então eu queria ter físico daquele jeito e queria ter força também, né? E aí depois, o que surgiu? Heróis mitológicos. Aqueles Hércules, Sansão, passava vários filmes, né? Tinha um dia da semana que passava uma série lá, se não me falha a memória, era Histórias da História. Acho que é isso. Passavam uma vez por semana e os atores eram todos fisiculturistas ou ex-fisiculturistas, né? O que ficou mais famoso... Não, dois ficaram mais famosos que fizeram Hércules. O Steve Reeves e o Reg Park, né, André? Steve Reeves e Reg Park. Aí eu vi o físico dos caras e falei, pô, é isso que eu quero, né? E aí comecei a treinar, só que eu não sabia que eles treinavam para ter aquele físico. Eu ficava imaginando assim, será que eu vou ter um físico assim quando eu tiver moço, né? Quando eu tiver adulto, né? Mas eu não sabia, e depois que me falaram isso. Tinha que treinar musculação para ficar com físico. E aonde foi? Como começou? E aí? Foi na Gerson Dória. Aqui mesmo? Foi aqui na Gerson Dória, com o pai do André, né? Gerson Dória. Comecei lá em 79. 79. E aí já, primeiro campeonato? Cara, então 79, se não me falha a memória, em 1980 ou 81, eu acho que foi 80 ainda, hein? Nós fomos ver um campeonato brasileiro, aquele que o Eduardo Quadal ganhou, lembra? Eu acho que foi 80, não foi, André? 1980. Eduardo Quadal. Você lembra desse cara? Esse cara foi Mr. Califórnia. Ele foi Mr. Califórnia. Ele é amazonense. Ele não era tão grande, mas ele tinha um puta físico pra época, cara. Então, era um campeonato brasileiro. Foi lá no Ibirapuera, né, André? Foi. Então, aí quando eu vi esse campeonato, tinha um ano de treino, né? Aí que eu me empolguei mesmo, né? Eu vi aquilo e falei, pô, eu vou fazer isso daí, né? Aí comecei a botar peso, foi aumentando a força e tal, aí a gente começou a fazer básico também, né? Aí eu fui competir no powerlifting primeiro. E depois que eu fui para o fisiculturismo. A primeira equipe da Academia Gerson Dória de powerlifting, o Adolfo era o pesado. Isso foi em 1980. E o powerlifting no estado de São Paulo, naquela época, era mais avançado do que o bodybuilder. Tinha mais atleta competindo. E a gente foi para aprender. A gente varreu Pinheiros, Sírios, todos os grandes clubes de São Paulo que tinha powerlifting. Palmeiras tinha, era sério powerlifting. Campinas, os caras a gente deu uma varrida. Eu lembro até hoje os caras... Elias tinha também, né? Elias tinha. Os caras falaram assim, da onde vocês trouxeram essa gente? E era o Adolfo agachando, os caras se assustaram. Pesadão, né? 120 quilos. 120 Na quilos. época, 120 quilos, bem pesado, mano. Que maravilha, né? Era tempo bom, né? E aí no fisiculturismo? Aí eu estreiei em 1988 no fisiculturismo. Foi isso aí que começou já. Quase, ó. E já saindo em revista logo, hein? Quase 10 anos de treino. Hoje os caras treinam isso. Treina 2 meses e quer competir, não tem maturidade nenhuma. Precisa ter maturidade. Você sabe que eu fico sem graça e às vezes eu não sei se estou escutando direito. Mas tem gente que chega assim. Um ano, cara, Quero competir. Eu fico meio sem jeito. Sabe porque eu fico meio destoado? Porque a mesma coisa, em 88 comecei com o exercício resistido. Na época era difícil deixar ele entrar na academia, tinha ginástica rítmica com pezinho, etc. Pô, eu fui competir só em 94. E ainda tava aprendendo, fui maturando, etc e tal. Então assim, é no mínimo realmente 6 anos, né? É no mínimo 5 anos para começar a ficar bom, Exatamente. entendeu? Ter essa base aí e aí já querem, é uma coisa, eu me sinto até... Na época, É muito imediatista. O cara chega no negócio e 8 meses de treino. Não precisa fazer? Você vai subir no palco pra quê, menino? 67 quilos, tô em off. 67 quilos, meu, desculpa. Esse cara era um Hércules no powerlifting, um monstruoso, cheio de músculo.
Ele demorou quantos anos para você ficar no... Você tinha 125 para você competir no Paulista, quantos anos você demorou? 2 anos de dieta. No fisiculturismo. Isso. Foi. Fiz 2 anos de dieta. 2 anos de dieta. Desde 1986 a 88. Com carbo baixo direto. 2 anos. Para enxugar o que ele tinha. E não quebrava, cara. Não quebrava. Ele era musculosíssimo. Às vezes você fala hoje aí, o pessoal não acredita, né? Os caras querem, eu vou me preparar para competir. Aí o cara pega 2 meses antes, 1 mês antes. Tudo bem, se ele já tem um físico já, né? Já bem trabalhado, né? O nível de gordura baixo, né? Sim. Mas dá até para fazer, mas a gente fazia mais longo, cara. E como era muito pesado, eu comecei a fazer 2 anos antes. E 88 então, Foi o estreia. como é que foi estar lá no palco, fazendo as poses? Como é que foi isso? Cara, então, Você começou a treinar as poses de duplo bíceps, expansão. era uma pessoa muito tímida, cara. Quando era... Até hoje eu acho que eu sou tímido. Mas eu, além do treinamento físico, a dieta, olha só, vem mais uma coisa de disciplina aí, talvez você não tenha pensado nisso. Mas agora eu vou falar e é possível que você já tenha feito isso. Como que eu me via no palco? Eu falei, eu sou tímido, como é que eu vou, como assim, eu vou posar lá, como é que eu vou ficar, tal, não sei o quê. Aí eu começava a fazer mentalização, um treinamento de mentalização. Você se imagina no palco. Eu faço isso. Você se imagina posando, o pessoal olhando, aplaudindo. E os juízes gostando. Isso. Sabe? Você tem que ver tudo isso. Sim. Você tem que antever o acontecimento. Entendeu? Isso é fé. É um processo de visualização. Exatamente. Você está ali tentando materializar aquilo que você vai lá, pau, depois. É Então, isso. mas esse trabalho é importante. Se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria me dar bem, não conseguiria me soltar bem no palco. Perfeito. E, por incrível que pareça, o Estreantes foi melhor do que todos os outros. Eu me senti muito mais à vontade, muito mais livre no palco, no Estreantes do que nos outros. Nos outros eu já não fiz muito isso, porque eu achava que não precisava tanto, porque eu já tinha quebrado aquela timidez minha, né? Mas, cara, eu me enganei, você tem que fazer isso aí em todos. Você tem que fazer em todos. E como é que foi depois esse universo de você chegar lá, ter a empresa de suplemento, começar a tirar foto para revista? Porque as revistas que eu tenho, eu me lembro, você era o principal em tudo, era a referência maior, e eu acredito que você também foi para todos os outros que vieram logo depois. E também o que eu via era no Rio de Janeiro o Marcelo Pelayo, estava ali. Então você ali, e outra, não tinha quase, né, suplemento. Quem começou a fazer propaganda e desbravar foi você. Então, eu acredito o seguinte, eu acho que além, uma coisa a mais, hein? A gente pensa, é só treino, dieta, disciplina, a mentalização, tem uma coisa a mais. Eu acho que para você fazer isso que você falou que eu fazia, eu acho que você tem que ser atrativo. Sim. Atrativo, você tem que ter carisma, e às vezes esse carisma não significa você abrir um sorriso de orelha a orelha. Não é isso. É ser agradável, ser atrativo. Sabe, você fazer com que as pessoas gostem de você. Então, eu vou citar o Arnold, que pra mim ele... Mas você é muito fotogênico nas fotos, o seu sorriso. Eu vi muito, tem muitas fotos, etc. Então, aí é você explorar o teu... Sim, eu acho, por exemplo, ângulos, né? Para comercializar qualquer coisa, eu acho que você caía muito bem como um garoto propaganda. Era bem vendado. Isso. Como é que foi encontrar a empresa e começar a fazer isso tudo aí? Como é que... Cara, na verdade eu não encontrei, né? Elas me encontraram. Elas que te encontraram. Porque na época não tinha, né? Hoje é diferente, né? Com a internet, cara. Às vezes o cara faz um trabalho assim de, sei lá, de marketing, ele consegue atrair empresas, né? Aumenta lá o número
né, seguidores, né, de visualizações, então ele consegue aumentar bastante. Aí ele atrai a empresa. Então, naquela época era diferente, cara. Além do cara tinha que ter o físico, né? Ou o melhor, ou um dos melhores, né? E ser atrativo, cara. Entendeu? E aí a coisa foi acontecendo assim, cara, naturalmente. O pessoal me ligava, né, para fazer fotos, né? As revistas, né? Fiquei amigo dos caras, dos donos da revista, né? Tinha a revista Mr. Vigor, né? Foi a primeira que eu fiz capa. Era do Estevão, fiquei amigo do Estevão depois. Foi o Bauer que fotografou. O Bauer, excelente fotógrafo, né? Ele que fazia tudo, né? E ele sabe os ângulos certinho, né? Sabe. O cara, ele é bom nisso, né? É bom. Vamos falar, ele é bom. E aí depois a Músculos e Força eu fiz também, acho que umas 2 ou 3 capas. Era do Paulo Roberto. O Paulo Roberto, ele também me convidou para fazer umas consultorias lá na época. Já existia consultoria. Só que não dava para fazer online, né? Eu tinha que ir até lá. E não tinha carro na época, era difícil. Era difícil, mas eu ia. Era o trabalho que se tinha que fazer na época, né? Muito legal. Assim. E a questão de suplemento? Quase não tinha, né? Começava aí com os aminoácidos, era difícil, era lecitina de soja, depois... Então, na verdade, os suplementos, cara, a gente buscava em casa essas lojas de produtos naturais. Levedo de cerveja, Guaraná em pó, como energético, né? Tinha até um negócio lá que dizia-se que era um precursor de testosterona, né? Smilax? Não era ainda o Smilax. Não, o Smilax é mais moderno. Era mais moderno. O Smilax já era da época do Henrique. Só pra barriga, era mais... Ainda não. Sabe qual que era? Não. Testículo de boi em pó. Pô, tinha isso aí. Os caras moíam o isso. bagulho, o testículo do boi e vendia. Dizia-se que aquilo, é lógico, nós sabemos que a testosterona humana ou animal é fabricada no testículo, certo? Confere ou não? Sim. Estaria ali no Então, meio, tá aí. ali você estaria Você pegou ingerindo a molécula ali no meio do... Agora se era ativa, eu não sei. Eu não acredito que tinha nenhum poder ali de atuar na nossa testosterona. Eu não acredito, não. Porque acho que não seria mais ativa, né? Exato. Pelo processo, exato. Mas a gente usava. Viado de ouro. Você lembra? Lá em São Paulo, a gente ia buscar aqui, quase não tinha, né, André? É só lá que tinha. A botica com viado douro. É isso aí. Viado de ouro. Viado douro. 1800 e sei o que, aquilo é muito antigo. E aí, Abarrotado de gente. e aí depois disso começou alguns remédios de farmácia. Por exemplo, para mim comer bastante, eu sempre fui bom de gás. Mas cara, tinha que socar muito. Às vezes quando faltava um pouco daquele ânimo para comer, o que a gente fazia? Você lembra, André? Tem bastante coisa. Um Ezicoba? Então, eu tomava ainda o Coba Vital. Coba Vital, Coba verdade. Vital. A Ezicoba é uma coenzima B12, né? Que os americanos tinham numa dose muito mais alta que a nossa. Acho que era bem cozido, né? Bem cozido. Isso. Era uma lembro dosagem também. alta. Eu acho que lá era de 20 miligramas ou mais, enquanto que aqui era de 5 miligramas só. A gente usava também. 50. 50, né? Aí aqui na descrição, né, Sim. do produto, tava lá assim, anabolizante natural. Natural, me Estava lembro. escrito anabolizante Não hormonal, dado não faixa hormonal. etária. Exatamente. Então, Tinha o cloridrato de ciproheptadina. cipriptadina. É isso aí, mesmo. Mas E isso é um tinha um antistamínico, às vezes dá anticolamina. sono isso daí, você errar a rotina. Cobalamina ou cobamamida? Cobalamina. Cobalamina. É. E ajudava nessa questão, né? De comer mais. Isso. A gente usava tipo uma meia hora antes, aí a fome vinha, você tinha que comer. E a comida? Como é que eram? Quantas refeições? Você fazia cálculo proteico, jogava lá em cima os ovos? Foi muito de tomar ovo cru ou não? Como é que é isso? As minhas dietas eram dietas instintivas, né? Mas eu já tinha assim, um conhecimento, né? Da composição dos alimentos, né? O que era proteína, o que era carboidrato, o que era gordura.
Isso eu conhecia já desde o começo, porque eu me interessei. Eu apenas não pesava, mas eu tinha uma noção de quanto deveria usar, né? Só que no início, enquanto no powerlifting, eu usava alguns alimentos que não usava no fisiculturismo depois. Por exemplo, um deles era leite e iogurte, eu usava bastante. Às vezes eu chegava a consumir até 5 litros de leite no dia. 5 litros? Exatamente. Iogurte, eu chegava a fazer umas loucuras, cara. Uma vez foi 9 iogurte natural. Sim. Não de 170 gramas, igual de hoje. Na época eles vinham de 250 gramas. Sim. Era de 250. Potinho maior, me lembro, copinho comprido. Então, eu cheguei a ingerir 9 unidades daquela. Mas você tirava depois? Não, aí depois que eu fui pro fisiculturismo, aí eu foi limpando, fui tirando leite. Fui tirando leite, aumentando muito o ovo, né? Aí eu já comia ovos também, né? Mas eu fui colocando mais no ovo e no frango. Só que o frango, cara, na época não tinha uma condição financeira que ajudava muito. E o ovo era muito barato. Então eu dava prioridade para os ovos do que para o frango. Certo. Frango eu comia no almoço e janta e não muito. E às vezes não era todos os dias. Tinha dia que eu não tinha a grana, né, para comprar. E alguma outra tipo de proteína que você gostava? Alguma carne específica, etc? Ou mais ou menos era isso? Ia levando? Cara, a carne vermelha era de vez em quando só a carne vermelha. Era mais frango e ovo mesmo, cara. É dieta de bodybuilder, né? Ponto final. Os modernos fazem diferente, né? Usa salmão, tilápia, né? Chique, né? Tilápia, quem que faz dieta com tilápia? Chique, né? E salmão, e patinho, filé mignon, né? Vou comer, a minha refeição agora vai ser filé mignon, com aspargo e umas batatas grelhadas. Você sabe que esse aspargos aí é por causa dos americanos, né? Os americanos falaram que tem o ácido aspartico ali, né? Mas hoje em dia então tem os produtos aí, porque não dá, isso é coisa demais. Nem na Europa usam tanto assim. Não, é muito caro. E quantas refeições você procurava fazer por dia? Cara, de 5 a 6. 5 a 6. 5 a 6. Sempre. E você treinava um período só ou você fazia 2 períodos? Treinava tantos dias para? Como é que era essa questão? Cara, se eu for considerar todos esses anos de treino, até hoje eu treino há 41 anos, vai. 41 anos. Um período muito pequeno, eu fiz 2 treinos por dia. Bem pequeno. Mais em temporada de competição. De resto era um só por dia. Dividir os grupos. E esse treino durava em média 1h30, às vezes até umas 2 horas. O treino. Não, aeróbio zero. Não gostava de aeróbio. Nada de aeróbio. Eu nunca acreditei no aeróbio. Agora vai ter gente que vai se decepcionar comigo, né? Não, cara, como você trazia aquela condição, só o treino então batia mais repetição, baixava bem carbo, como é que é isso? Cara, então, eu acho que muitos técnicos aí vão discordar de mim, mas eu acredito que o exercício aeróbio, para mim ele só funciona para eliminação de líquido. Para suar e eliminar líquido. Agora, como atividade para queima de gordura, é tanto quanto um outro. A musculação também queima, você fazendo atividade, cara. Você está gastando calorias. Se você treina 1 hora, você treina 1h30 de musculação e você faz 1 hora de musculação e meia de cardio, qual que é a diferença disso? Você vai gastar o mesmo total de calorias, ou aproximado, certo? Não é isso? Na época do Arnold, eles faziam 1 hora de musculação, mais ou menos umas 400 calorias, 500 calorias. Se falava na época, né? Hoje não sei se mudou o conceito, né? E o exercício aeróbico também, desde que seja feito em intensidade similar, né? Faz a musculação de intensidade alta, faz o cardio com intensidade alta, vai te dar proporcionalmente a mesma queima. Então, por que não fazer tudo na musculação? Eu já preferia tudo na musculação. Aí você vai falar assim, mas você não corria risco de catabolismo?
E aí, como é que você responderia isso? Ah, de fazer só musculação Só mais musculação tempo, então. mais alongada. Mais, entendi. Aumentando o volume. O que você acha disso? Alguns falam, não, mas você esticou muito treino, aí você pode catabolizar. Entendi. Se você cataboliza na musculação, você cataboliza no aeróbico também. Não é isso? 6 horas, os caras falavam que o Sérgio Oliva treinava de 3 a 6 horas. Então é difícil você falar sobre catabolismo nessa... Nossa, os caras não tinham essas informações que tem hoje. Pra mim, eu acho que o cara cataboliza quando ele não tem mais glicogênio muscular, cara. Isso daí não some de um dia pro outro, você sabe disso, Sim. né? E o glicogênio também é local, né? Sim. Eu não tô treinando 6 horas de bíceps, não é? Sim. Ele está mudando, o glicogênio é local. O que ocorre, na minha opinião, o possível prejuízo seria a nível hormonal, né? Um treinamento muito extenso começa a derrubar muito a testosterona, né? Porque o cortisol vai subindo, a testosterona vai caindo, né? Sim. Para mim, o risco maior está relacionado com o sistema hormonal do que propriamente para ter catabolismo, por excesso de treinamento. Por excesso de treinamento. Perfeito. E mesmo no aeróbio também, eu acredito assim. vai embora. Sistema hormonal. Sim. E vai embora músculo. Agora você vê, no exercício resistido, o peso ainda você está sinalizando pro teu organismo, para as células, falando assim, ó, fica aqui músculo, que eu preciso de você para contrair. Porque eu preciso de você. Ele não sabe que você está levantando o peso para ficar bonitinho. Agora, já quando você vai então lá pro aeróbio, você de repente não está usando outras partes do treino, da musculatura, você está ali pedalando, etc. Mas você não está falando, fica aí que eu preciso de você. Entendeu? Então, confirma essa tua tese, né? Essa tua experiência de que, olha, eu treino só na musculação, queimo gordura e não perdi músculo. Porque você está falando do teu organismo, fica aqui que eu preciso de você, musculatura. Então, que é o treino com peso. Exatamente. Aí, muitos podem falar, mas isso deu certo para você. Olha, eu estou falando de mim, mas não sou o único não, tem um monte. O Arnold mesmo falava, ó, eu não faço aeróbio, quem quiser fazer, faz. Você não via eu não sou fazer. Contra, mas eu não faço. Cara, ele botava tudo na musculação, Treinava com peso. Você gasta toda a tua energia, gasta o que você tem que gastar, gasta na musculação, cara. Adolfo, dá licença, eles faziam uns full body, faziam uma época de dividido os treinos, quando mudava, chegava a próxima, faziam uns full body, que seria como quase um aeróbio, com peso. Ok, mas o gasto calórico era maior. Tá trabalhando toda a musculatura, o corpo inteiro, sem parar. Sim. Você já treinou alguém com frequencímetro? Não. Já botou em alguém pra você ver? Cara, dá umas... Eu já fiz isso porque na época eu precisei fazer isso. O cara tinha um perfil meio condenado, vamos dizer assim. Porque ele tinha um histórico de problema cardíaco. Sim. Na família, o pai morreu de infarto e ele já tinha esse problema, ele tinha uma arritmia grande. Então eu falei, eu só treino você se você me trouxer você vai colocar um frequencímetro que eu quero avaliar você durante o treinamento. Isso já tem anos já. E, cara, não foi só ele que eu usei em outros também, né? Mas nesse caso específico, você precisa usar isso aí. Eu uso. Se o cara tiver algum problema, eu treino você, mas eu ponho isso daí. Não quero me arriscar, não. Certo. Entendeu? E, cara, você vai ver a frequência do cara vai lá em cima. Sim, não sim. só dele, dos outros também na musculação. Sim. Mas no cara, aí você vê a diferença. Quando o cara faz um exercício sentado, dá uma coisa. Bom, vamos começar na sequência certa. Por exemplo, deitado, a frequência, vamos supor, sobe 10, eu vou pôr um número, só para você ter uma noção. Sobe 10. Ele faz o exercício sentado, sobe 15. Ele faz exercício em pé, ainda mais se for multiarticular, cara, aí vai para 50 a sequência. Você entendeu? É aquela coisa muito diferente. Já fez esse teste? Já fiz em alunos que acompanham com o oxímetro e a frequência, porque quando vem muito eu falo, opa, dá uma segurada, principalmente o pessoal que está começando. Você eu viu preciso como segurar até ele condicionar, né? Dá uma diferença muito grande.
da posição do corpo e em relação a como está executando. Então, aí eu volto naquilo que a gente estava falando, se há necessidade do aeróbio ou não. Porque o que acontece, cálculo parecido de VO2 máximo, etc., tem aquela correlação com frequência cardíaca para achar as zonas, né? E aí elas acabam estando nessa zona de melhor oxidação de queima de gordura. Exato. Não é tão alta a frequência, né? Mas a musculação ela sobe bastante em exercícios. Que você está em pé, sim, principalmente multiarticular, naqueles exercícios mais globalizados, né? Sim. Assim. Você gasta bem mais, pode fazer o teste que você vai ver que vai gastar bem mais. E se você fizer o treino, como o André falou, o full body, né? Treinar o corpo todo num dia. E era muito exercício livre, não tinha, assim, ele não tinha muita máquinas, né? Não tinha. Era mais peso livre mesmo. Então o gasto energético é maior, porque o cara tem que equilibrar, além dele fazer força, ele tem que estabilizar aquele movimento, o tronco inteiro, concordo plenamente. O desgaste é maior, desgaste físico e psicológico também. Sim. Também é maior. Então, cara, se fazendo esses treinos, que como se fazia na época, pode facilmente dispensar o exercício de cardio que eles fazem hoje. Mas lógico, o cara chega hoje e faz ali, ó, ele só faz a remada apoiada assim, ó, puxando só o braço, né, no uso dorsal. Aí ele vai lá na maquininha de supino aqui, ó. Exato. Não vai. Aí ele vai lá no caloria tríceps, mínima fica apoiadinho só aqui, ó. Tudo encostado. Ele vai precisar de cardio. Sim, perfeito. A frequência dele não sobe nesses exercícios, você sabe. Então ele vai precisar de cardio. Perfeito. É diferente. Nós não precisávamos. Por causa desse contexto, aí você vê olha o detalhe, pessoal, como é rica essa conversa, as informações, né? A diferença de você ter esses aparelhos e quando você treina livre. Então tudo precisa ser, antes de falar, de questionar as observações, você tem que entender o todo, conjunto, contexto, né? E a sua visão sobre hormônios, medicamentos, etc., do passado, para o que falam agora, para o que tinha, que não sabia muito, como é que era isso? Então, hoje se fala que tem muito mais recursos, né? Se tem mais recursos, bem mais do que antes. Cara, isso é meio relativo. Eu vou explicar o porquê. Realmente você tem mais coisas disponíveis no mercado, porém, tem muita coisa falsa. Muita coisa que você compra gato por lebre. Você pensa que você está fazendo o negócio certo, por que a turma toma uma dosagem de testosterona muito alta? Na verdade, ele não está tomando aquilo que está lá na descrição, não. Sabe por quê? Aquilo ali está subdosado. Tem muita coisa ali subdosada. E tem coisa que não está, mas nem subdosado tem outra coisa, não aquilo que fala ali. Então, quer dizer, cara, naquela época a gente era favorecido com isso. A gente usava coisa de farmácia, né? E algumas coisas que vinha de fora, mas, cara, com nenhuma chance ou mínima chance de falsificação. Sim. Hoje é muito fácil falsificar. E você sabe que tem uma coisa que acho que nem todo mundo sabe. Eu vou colocar aqui. Quando a gente faz produção de molécula na farmácia, né? Tem até uma matéria que é química farmacêutica, que é como é que é elaborado a molécula. Como é que você faz a estrutura? Coisa interessante. E as empresas que eram detentoras do medicamento referência, que era Schering na época, né? Era um Organon. Eles tinham o sal puro. O que é o sal puro? Não é que o outro sal tenha impureza no sentido de contaminantes, mas a molécula bem estruturada, onde elas fizeram o que nós chamamos de estudos de fase, que aplicaram nos pacientes até os teus resultados, eles detinham esse segredo. Depois que quebraram as patentes e os mercados começaram a fazer os pós, etc., em laboratórios por aí, isso nós observamos. Tem sites de química que você tem um RG, um código de cada sal. Então, por exemplo, você vai ver lá estanozolol
E aí você tem um monte de estanozolóis. Olha que louco. Então você observa a molécula, ela tá ali com o mesmo número de carbono, de hidrogênio, etc. Mas a formação do estereoisômero, que a gente chama, é diferente. Tem o CAS que a gente chama. Isso. Hexágono, que outra aqui é a molécula? Isso, Você tem aqueles os anéis. Né? Você tem aqueles anéis antrafênicos, etc. E aí você tem essas diferenças. E essa diferença, né, na molécula é que não encaixa bem no receptor. Então ela acusa que é estanozolol, ela acusa que é qualquer outro sal, por exemplo, né? Mas não dá o encaixe perfeito, porque o estereoisômero ele é diferente, né? E a gente tem muita mistura aqui no mercado, por exemplo, a gente tem muita mistura racêmica, que a gente chama dos remédios, que a molécula ela gira no espaço por um lado, ou seja, direito ou esquerdo, né? O racêmico, metade do pó gira para a direita e metade gira para a esquerda. Quando você tem um pó puro, ele gira para o lado que é o correto para fazer aquele efeito. Para dar a entrada certa. Para dar a entrada certa, se encaixar. Então você tem muitas coisas às vezes que estão ali, mas está girando para o outro lado, se movimenta diferente. Mas isso vende e entra como tal pó. Então se entrar em sites de química e digitar, você vai lá, estanozolol, aí puxa um monte. E aí você vai olhar lá a molécula, você, mas tem uma diferença. Não é idêntica, não né? Exato. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu quero saber qual que a Schering lá usava. Você não consegue às vezes achar. E aí se você pedir aqui na farmácia, por exemplo, de manipulação, ele vai te mostrar o laudo que vem da China, que aí só vai falar teor de pureza e concentração, mas não fala o KS tudo direitinho. Então é uma briga que tem, e essa briga existe ainda é uma briga com a farmácia e com os órgãos reguladores para a gente conseguir realmente o que seria puro, só que ainda é muito caro. Por isso que às vezes quando você compra um medicamento de farmácia que tem, por exemplo, um nome tipo 10 não sei o que lá, ou mesmo se vem o L alguma coisa, é porque esse medicamento ele foi isolado, puro. Então o L, né, vira o Levog, vira para a esquerda. O cara usa mais aminoácido. Né? Isso, porque conseguiu se isolar, né? Então tem esse detalhe aí. Então às vezes fica inviável economicamente. Então quando você vê que é muito barato, provavelmente já não é o puro, pode ser o racêmico. E pode não dar um encaixe perfeito. Não encaixe perfeito. Então, por exemplo, se eu estou com uma forma racêmica, que metade vira para a direita, metade para a esquerda, e tenho 50 miligramas, só tenho 25 indo no receptor. E sendo que aquelas outras 25, pode ser que me disputem com o meu receptor, ocupando o lugar nele, mas não deixando ativar aquela forma pura que eu precisava que fosse no receptor, diminuindo ainda o efeito. Ele falou do encaixe ali, eu lembrei um carregador de celular. Você pega, você tem um aí, vai colocar lá, parece igualzinho, né? O outro aí você coloca e não encaixa. É isso. É mais ou menos isso, não dá um encaixe, né? Não encaixa. E a prova que os recursos ergogênicos eram de primeira linha, ele estava aqui conversando comigo outro dia, ele falou assim, você lembra quando você me arrumou 4, 5 instru italiana? Eu tomei só 2, esqueci 2 na gaveta e ficou grande pra caramba. É muito, muito puro, muito de verdade, então, em relação, né, voltando lá onde a gente estava falando da questão aí de que hoje tem mais recursos. Você tem mais recursos em termos de suplementação, né? Sim. Ergogênicos lícitos, né? Agora, esses fármacos, eu não acho vantagem os dias de hoje, não. Você acabou de falar, sim, né? Sim. Porque antes, o que você tinha era mais fácil de conseguir, e você sabia que o produto era bom. Sim. Agora, hoje não, tem recurso, cara. Você tem um monte de opção, tudo que você quiser tem, mas... E aí? Se é do jeito que você falou? Eu acredito, eu sei que é assim também. Entendeu? Então não adianta, cara. E aí você tem o conjunto, que é o pior. Ou seja, se de repente não põe o sal, ou se põe um sal que a molécula não encaixa bem, dá subdose,
né? O que você prefere? E ainda às vezes o processo é mal feito, porque tem um detalhe também. Existe um detalhe que no processo de fazer você pegar um pó e misturar no óleo e fundir, você tem que fazer uma questão de aquecimento de para fundir as fases, né? Enfim, tem alguns detalhes. Se você nem sabe como estão fazendo, e se o pessoal eleva a temperatura a um ponto X, você degrada a molécula. Né? Você chega a degradar a molécula. Porque ela tem que ficar no óleo, né? Porque a molécula de testosterona, ela fica no óleo, né? Gordura. Nesse né? caso, gordura. sim. Então, depende do que você tem na constituição da molécula, você pode ter uma polaridade, né? Por exemplo, você tem um alotestin ali que tem um flúor, né? Que o pessoal fala. Você tem um outro, tem um cloro. Você tem, por exemplo, a estano, que ela tem mais nitrogênio, tem duas aminas com mais ligação, e aí ela vai mais na água. Por isso que fazem na água. Então, para você pegar isso daqui, uma molécula que é mais polar. Polar significa que num polo, em um lado, eu tenho mais elétrons. Apolar significa que os elétrons estão distribuídos de forma igual, que é no caso do óleo. Então, para eu pegar essa molécula e fundir com óleo, para ficar homogêneo quando vai introduzir, eu tenho que fazer um processo de pegar um produto que ela tem afinidade com água, um produto, o óleo, e um produto que vai me ligar a água no óleo, que a gente chama de anfótero, e fundir essas fases aqui. E esse processo, você pode ter perda de produto, principalmente se é feito por leigos e em lugar que você não tem condições de estabilizar isso, né? Fora que você não tem condições, e aí entre os testes que a gente chama na farmácia, de controle químico, físico-químico, né? E depois você tem a questão do controle microbiológico, que não tem por aí. Na verdade, eles botam um álcool lá, que é um álcool forte que não evapora, o benzílico, e que esteriliza ali e pronto. Mas aí você vê como o pessoal às vezes aplica aí, dá abscesso, dá um monte de problema, né? Então você vê que a qualidade é baixa, né? Muito perigoso tudo isso. Então por isso que é vantagem, cara, você ficar com recursos, né? A gente estava falando, hoje tem mais recursos. Você fica 2 recursos que funcionam ou 10 que não funcionam? Exatamente. É melhor 1 ou 2 que funcionam do que exato. 10 que não funcionam, né? Isso. E que você não sabe o que está pondo e te estraga, etc, né? Eu acho que a maior vantagem hoje é em relação à suplementação, né? Só isso. Mas quem sabe comer certinho, sabe equilibrar bem a sua dieta, também não ia fazer tanta diferença assim, né? Quanto de braço? Quanto de braço? Ô Mário, eu cheguei eu gostava de medir sempre no pump, né? Depois do treino. Quando eu estava bem pesado, eu cheguei a medir 54. Aí, ó. No auge. Aí, ó, também. É o seguinte, você aí não chegou nem a 50 de braço. Já tá inventando moda, né? Eu competia com 51, mano. Já inventou moda. A medida de competição era 51. É isso aí. Maravilha, hein? E o que a gente tem hoje de produto dá para trabalhar muito bem com equilíbrio da saúde e longevidade, né? Com todo mundo. Na questão de suplementação, dá para adaptar, porque a gente não tinha como comer, né? Tinha que comer, ou seja, não tinha como carregar. Hoje as pessoas têm como fazer tudo isso daí, ou seja, tem informação, tem suplementação, a dieta tá aí, as academias estão aí. Não faz quem não quer, né? Não faz quem não quer, tá faltando um pouco de raça e raiva, talvez, umas palmadas, é isso? Falta raça não, né? Raça e disciplina, vontade, né? Tem que ter vontade, né? Senão não vai, o negócio não vai, né? É isso aí, Adolfo. Bom, pessoal, e é o seguinte, eu vou falar para vocês continuarem acompanhando, que eu vou marcar com o Adolfo aqui para ele me treinar. Vou vir aqui na Gerson Dória, vamos marcar direitinho aí, para ele me treinar aí nessas finalizações aí próximos de reta final dos campeonatos. Vou deixar ele me arrebentar aí, vamos ver o que vai ser. Tá feito o convite. Vamos lá. Você convidou, nós aceitamos. Vamos fazer. Pessoal, essa foi uma das melhores gravações que vocês vão ver
nesse tempo todo que eu estou tentando acertar esse negócio do canal. Meus parabéns ao Mário, o Adolfo pela experiência que tem. Espero que vocês se ajuntem mais vezes e possam fazer melhor mais ainda. Vocês são convidados, viu? Isso é bom pra gente, porque mostra pra molecada que 10 anos de treino não é, para subir no palco não é brincadeira, é experiência, né? E o Mário com a habilidade dele ali fora de série, né? Conhecimento é tudo. É isso aí, estou muito feliz, estou aqui. Então, fizemos essa entrevista maravilhosa com o Adolfo Acosta. Eu era moleque, já era fã, tenho as revistas dele em casa. E é o seguinte, se inscreve, compartilha, divulga o máximo possível. Vai estar aí, quero que vocês vejam os próximos vídeos, ele detonando tudo comigo e vou buscar e... Opa! Obrigado, viu, Adolfo? Imagina, velho. Adorei. É meu prazer. Obrigado, Mário. Obrigado. Que isso, cara. Prazer, cara. O Mário é o Romano. Sempre grande, né? Perguntou sempre de você. Toda vez que ele vem aqui, ele fala. Serrato, os denteados aqui, ó. Legal isso aqui. Tudo ar Isso. Só que não curva muito, não. Deixa um pouquinho mais reto só. Deixa um pouquinho, tenta deixar um pouco mais reto e joga mais em igual o Arnold mesmo. Estica bem aquele lá. Vamos ver como é que vai ficar aí. Vamos ver. Pegar os Masters aí esse ano. E vamos apostar na gente, né? Pô, e tua pele é boa pra caralho, ainda esticada, né, meu?